Oi, galera, tudo bom? Espero que sim. A Sora tá com muitas saudades. Tá vindo aqui para poder conversar com vocês, para poder matar um pouquinho dessa saudade, para começar a diminuir a distância, já que a gente não pode se ver fisicamente, se abraçar, se dar beijinho, trocar ideias. Então a Sora tá vindo aqui trazer o conteúdo para vocês de uma forma diferente, justamente tentando que a gente consiga, nesse período de pandemia, entender melhor a matéria de ciências do nono ano, tá? Então, nesse primeiro momento aqui, nesse encontro nosso, a Sora vai dar uma retomada nos modelos atômicos, né? Já que toda essa parte de átomo está sendo estudada nesse período de aulas não presenciais, ok? Vamos lá? Então, o que a gente tem? Os átomos, eles passaram também por uma evolução ao longo da história. Como a senhora sempre fala na aula, a ciência, ela evolui. A ciência é movimento. A ciência tem uma verdade hoje que pode ser desmentida amanhã, né? E justamente na tentativa de descobrir, de desvendar do que as coisas eram feitas, né? Os cientistas então começaram a pensar nos modelos atômicos. O primeiro pensamento veio lá da Grécia, do Demócrito de Leucipo, que era o pensamento do dividir, 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 até chegar numa partícula bem pequena que eles batizaram como sendo o átomo, né? Que não conseguiriam mais dividir aquela partícula de tão pequena que ela era. Depois daí, lá por 1800, começam os nossos pensamentos científicos que culminaram naquele modelo que a gente tem hoje. O primeiro pensamento, então, já de base experimental, é o pensamento do Dalton. O Dalton é o que relaciona o átomo a uma bola de bilhar. Esfera, maciça, indivisível, indestrutível e neutra. Né? Essa ideia, ainda até hoje, tem como ponto principal o fato de átomos iguais serem do mesmo elemento. Né? Isso permanece, à luz da química, como uma verdade. O resto não. Logo em seguida, foram descobertas duas partículas, uma negativa e uma positiva, ou seja, os prótons e os elétrons. A partir dessa descoberta, Thomson, então, repensa o modelo do Dalton e programa um modelo chamado de pudim de passas. Nesse modelo, os elétrons ficavam incrustados, né, numa esfera de carga positiva. Esse modelo já é um modelo que prevê, então, divisões para o nosso átomo. O terceiro modelo é o modelo de Rutherford, também após experimentos com partículas radioativas, partículas alfa, que eram emitidas pelo polônio. O Rutherford descobre que o átomo não é uma esfera. Ele é formado por duas regiões, um núcleo pequeno, denso e positivo, e uma eletrosfera onde os elétrons ficam, então, girando. Justamente por essa informação de núcleo e elétrons girando, esse modelo ele é relacionado ao sistema solar. Temos ainda o modelo de Bohr, que coloca na eletrosfera 7 camadas, K, L, M, N, O, P, O, Q, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E, na atualidade, temos o modelo de Schrödinger. Schrödinger já é um modelo quântico, ele é estudado na física e na química quântica. Esse modelo é um modelo de probabilidades do local aonde o elétron deve estar. E ele trata do átomo já como um modelo de orbital. Esse estudo do Schrödinger vai ficar para uma etapa posterior da graduação de vocês na escola, tá? Então, de que modelo a gente vai se apoderar, entender e estudar agora? É justamente esse modelo do Rutherford-Bohr, um modelo que tem próton e nêutron no núcleo e que tem elétron na eletrosfera. Não podemos esquecer que esses elétrons aí e os prótons foram descobertos na época do Thomson, mas os nêutrons só foram descobertos em 1932 por Chadwick.
Mas hoje a gente afirma, então, que dentro do átomo encontraremos essas três partículas fundamentais, o próton, o nêutron e o elétron. O que a gente tem para elas, então? Essas três partículas, elas têm características de massa e de carga. O próton tem massa 1 e carga mais 1, o nêutron, massa 1 e não tem carga, e o elétron, uma massa desprezível, ó, isso aqui dá quase zero, e uma carga menos 1. Então, o átomo atual, ele é formado por essas três partículas fundamentais, próton, nêutron e elétron. Esse próton e nêutron, então, ficam aqui dentro do núcleo e esses elétrons ficam nas camadas da eletrosfera. Em cima dessa informação, vocês receberam uma figura onde deveriam contar as partículas fundamentais, as partículas do núcleo, as camadas e os elétrons da camada L. Olhando para esse desenho, então, pessoal, eu posso começar contando as partículas do núcleo. As partículas do núcleo estão aqui, ó, amarelas e laranjas, os prótons e os nêutrons. Olhem ali, ó, amarelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e tem uma escondida ali atrás, ó, 7. Então, são 7 positivas, 7 prótons. E nêutrons, ó, 1, 2, 3, 4 e lá atrás aparece mais uma, 5. 7 prótons, 5 nêutrons, totalizando 12 partículas no meu núcleo. Se eu quero saber as fundamentais, está faltando colocar os elétrons nessa conta. Então, vamos lá, ó. Elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais 7 elétrons na minha conta, sobe para 19 o meu total de partículas fundamentais. Quem são? 7 prótons, 7 elétrons e 5 nêutrons. Beleza? Quantas camadas eu tenho? 2, ó. A K e a L. Quantos elétrons na L? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, fechou o nosso primeiro exercício. O segundo exercício, por sua vez, também trazia um átomo com núcleo cheio de prótons e nêutrons e a eletrosfera com os nossos elétrons. Primeira pergunta, quantas partículas no núcleo? Bora contar. As verdes e as roxinhas. Contando todas, encontramos 21 partículas nesse núcleo. Tá? Dentro desse núcleo, 10 dessas partículas são neutras. São as partículas que não têm carga, as bolinhas verdes ali dentro do núcleo. Totalizam 10. E 11 dessas partículas são positivas, né? São as partículas roxinhas ali com a carguinha de mais. Falando do núcleo e definindo essas 21 partículas para ele, podemos então passar para a eletrosfera. O que tem nessa eletrosfera? Tem 11 partículas negativas, olha ali, ó. 2 na camada K, mais 8 na L, mais uma na M. Então, eu tenho 11 partículas negativas. Qual é o meu total de prótons, então? É 11. Como eu sei, prótons são as partículas positivas. 11 partículas positivas, 11 prótons. Como eu sei quantos nêutrons eu tenho? Nêutrons são as minhas partículas neutras. Quantas partículas neutras eu tenho? 10, ou seja, 10 nêutrons. E os elétrons? Eu sei que o meu total é de 11, mas em cada camada quantos? Olha ali, ó. Camada K, 1 e 2. Fechou. Camada L, vamos começar por aqui para não se perder, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na camada L, então, 8 elétrons. E na camada M, só 1. Ó, aqui estão as 11 partículas negativas. Fechou? No outro exemplo que vocês tinham, a Sora pedia que vocês observassem essa estrutura de átomo e descobrissem quantas camadas ele possuía e quantos elétrons em cada uma. Então, ali, ó, pontinho azul, pessoal, é o núcleo. As camadas estão ao redor desse núcleo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 camadas. Quais são as letras? K, L, M, N, O e P.
Então, aí é 6. Se eu quero saber o total de elétrons de cada uma, eu vou contar. Olha ali, ó. Camada K tem 2. Camada L, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Camada M, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Na N, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Na N, voltando, né? Na O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E na P, os dois das extremidades. Então, contando camada por camada, na K tem 2, na L tem 8, na M 18, na N 18, na O 8 e na P 2. Ok? Para finalizar, a Sora tinha pedido para vocês a realização dos exercícios que estavam distribuídos das páginas 229 até 234, aqueles numerozinhos em vermelho, e também a página 236. Quando se pergunta pelas partículas fundamentais do átomo no item 1, pessoal, quem são elas? Os prótons, os nêutrons e os elétrons. Então, o nosso átomo é formado por essas 3 partículas. Quando se compara o modelo de Dalton ao de Thomson, o que a gente tem? Dalton tinha a ideia do indivisível. O átomo era uma esfera maciça, indivisível, indestrutível, neutra, né? Já o Thomson era uma esfera positiva com elétrons grudados. Então, aí já se aplicava uma divisão. Tinha a esfera e os elétrons, ok? Então, essa é a diferença entre esses dois cientistas. Um pensava num átomo indivisível e para o outro o átomo já era divisível. Nas questões 3, 4, 5 e 6, nós falamos do mesmo átomo. É um átomo onde vocês precisam contar na eletrosfera quantos elétrons ele tem. Então, contei os da camada K, os da camada L, os da camada M, todos juntos totalizam 15 elétrons, que é a resposta da pergunta 3. Esses 15 elétrons estão em 3 camadas. Então, a minha pergunta 4, 3 camadas ou 3 níveis de energia. Se eu falar em camada, eu uso letra, K, L, M. Se eu falar em nível de energia, eu uso o número 1, 2 e 3, ok? Quando me pede a distribuição em cada camada, contando de novo, camada K, 1, 2. Camada L tem 8 e a camada M tem 5. Então, a minha distribuição é 2, 8, 5. A última pergunta se referia justamente a essa camada M. A pergunta é, ela está completa? O que a gente sabe para a camada M? Posso ter na camada M até 18 elétrons. Se eu coloquei 5, ela não está completa. Ok, meus queridos? E lá na página 236, o que a gente precisava? Relacionar cada um dos conceitos ao seu cientista. Então, o conceito de esfera com carga positiva e partículas negativas no interior é o conceito do Thomson, do pudim. O conceito de átomos sendo indivisíveis, né, é o conceito do Dalton. E o conceito de prótons de carga positiva lá no núcleo e elétrons de carga negativa na eletrosfera é o conceito do Rutherford, do sistema solar. Olhando esse átomo aqui, então, eu tenho o núcleo ali no centro, os elétrons na volta, bora contar, camada K com 2, a L, a M e a N, eu contaria 30 elétrons para ele. Níveis de energia, ó, tô vendo 4 camadas, então eu tenho 4 níveis de energia, 1, 2, 3, 4, ou camadas, K, L, M, N. Dentro de cada camada, quantos elétrons? Na primeira, que é a K, 2. Na segunda, que é a L, 8. Na terceira, que é a M, 18. E a última camada desse átomo, que é a N, com 2. Assim, fechou os nossos 30. 2, 8, 18, 2. Beleza?
A gente vai se ver em seguida num outro vídeo sobre as características atômicas. Espero que este vídeo tenha diminuído a ponte de saudade entre nós e tenha permitido a vocês entenderem melhor o nosso conteúdo, tá? Me mandem dúvidas, meus amores, seja pela plataforma iônica lá no mural, todos vocês estão com acesso, ou seja, pela agenda eletrônica, algo que não estejam conseguindo. Toda semana a Sora está postando os gabaritos das atividades que ela pede, tá? Para não deixar as dúvidas se acumularem. Façam a parte de vocês, por favor. Muita saudade, um beijo, se cuidem, cuidem da família, tá? Se amem muito e em breve estaremos juntos.